Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22.587. Consequentemente, para a jornada do peregrino são faltantes 2.980 dias solares. Hoje é meu ensaio 1º de abril de 26, onde eu produzi 1030 palavras. Este ensaio do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte, da filosofia psicoastrológica, entregamos aqui 2 movimentos específicos. Uma discussão filosófica psíquica e uma leitura ritualística gnóstica psicoastrológica. Essa baseada nos paradigmas de Covey e Sivananda, que fazemos repetidamente, somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, vou transitar por um saber ancestral, especificamente pela formatação do Eneagrama, datado do século IV depois do Cristo, para pensar os tipos psicológicos do Jung, através de um extrato de sedimentação de algo superior a 15 séculos, cara. Então, o Eneagrama, né, a gente não vai saber apontar, né, o autor, né, a gente vai poder pensar, né, a prática, a datação do século IV, né, depois do Cristo. E que é legal pra caramba, né, que esse saber ancestral, ele vai se transmutando no tempo, e o Jung pode e faz isso, né, ele bebe nessa fonte, né, bebe nessa fonte, porra, as obras dele estão aí, né, pô. Não sou eu que vou falar qualquer coisa para acrescentar ou mesmo para discutir, né? Então aí, pô, é só você olhar, cara. E aí você consegue perceber, né, a capacidade de percepção dele, né? Dessas linhas, né? E aplicabilidade, né? Porque o Eneagrama no século IV, né, ele era, por assim dizer, né, algo bastante primevo, né, de tentar entender especificamente, né, aquelas vestimentas humanas que ali se encontravam, né, dentro de uma aplicabilidade, né, muito, vamos dizer assim, motivacional para a existência, né? Isso é legal pra caramba da gente pensar, né? Que a gente não, por não termos, né, tido práticas nesse sentido, né, por sermos sempre muito redundantes, né, a gente nunca foi muito específico, né? E quando a gente se depara com um assunto dessa linha, né, é algo assim que é mágico. Mágico da gente poder pensar, né, no contexto, vamos pensar assim, né, ele não existe, né, mas num contexto horizontal, onde você pode fazer elencagens. Então, por isso a gente trouxe nesse ensaio de hoje, né, essa discussão, esse debate, né, do Eneagrama, né, que a gente também, né, hoje, né,
século XXI, estão estudando, cara. Eu estou estudando isso. Eu estou estudando isso para, de alguma sorte, né, entender, né, os movimentos, né, de lá de trás, né, e, de alguma sorte, né, fazer a coordenação nos movimentos de agora, né. Pois bem, então, essa é a nossa grande proposta desse nosso ensaio, de 1º de abril, quarta-feira, né, nosso dia solar 22.587, né, para a gente pensar e dar base, né, de filosófica, né, não só filosófica, mas também a psicológica dentro da filosofia, né, para a gente entender isso, né. Então, juntamente com esse movimento, a gente vai, né, tentar ser ajudado por um paralelo manifesto pelas divindades planetárias, né, que nos levam a redundar essa própria temporalidade sedimental. Finalizando com a nossa síntese junguiana dessa discussão. Pois bem, o Enneagrama é um sistema simbólico de compreensão da personalidade humana, que descreve nove padrões fundamentais de comportamento. Isso é legal da gente pensar pra caramba, né? Que eu fiz esse exercício no movimento de, vamos dizer assim, né, de entendimento, né? Eu pensei, mas por que 9, né? Por que não 400 mil? E aí comecei a temporalizar, né, a natureza superior, né? E na natureza superior, né, não tem 400 mil. Pode até ter muito mais do que 400 mil, mas perceptível são poucos, né? Então aí eu comecei a entender, de alguma sorte, né, o procedimento da formatação. Que a formatação, por ser simbólica, né, ela, de alguma sorte, vai aglomerar, né, por assim dizer, né, nuances. Ela não vai especificizar essas nuances, ela vai aglomerar essas nuances. Por isso, 9. Então, passado esse primeiro movimento, né, da discussão interna, minha com a fonte, né, a gente passou vamos dizer assim, a tentar entender, né, aquilo que estava sendo mostrado, né, de alguma sorte, né, no movimento, né. Então, esses 9 padrões fundamentais de comportamento, motivação e percepção da realidade, para nós, né, ele passou muito mais do que uma tipologia, né? Ele é frequentemente usado como uma ferramenta de autoconhecimento e transformação psíquica. E aqui é a nossa grande praia, né? É o psiquismo, né, junguiano. Onde a estrutura básica, né, e aí pensar etimologicamente, a palavra enneagrama vem do grego, né? Ennea, 9, grama, figura, desenho. Ou seja, é uma figura de 9 pontos interligados, onde cada ponto representa um tipo psicológico. Os 9 tipos, cada tipo não é apenas um comportamento, mas uma estrutura interna de defesa, com virtudes e sombras. E aqui a gente, olhando, né, para essa, vamos dizer assim, para essa formatação inicial, né, a gente traz a elencagem, né, de acordo com como foi apresentado, né? Então, o tipo 1 é o tipo perfeccionista, né, que busca ordem, ética e correção. O tipo 2 é o tipo prestativo, que busca amor sendo necessário. O tipo 3 é o realizador, né,
que busca valor através do sucesso. O tipo 4 é o individualista, que busca identidade e significado. O tipo 5 é o investigador, que busca compreensão e autonomia. O tipo 6 é o leal, que busca segurança e confiança. O tipo 7 é o entusiasta, que busca prazer e possibilidade. O tipo 8 é o desafiador, que busca poder e controle. O tipo 9 é o pacificador, que busca harmonia e paz. Dentro dessa estrutura, né, de 9 tipos, né, a gente consegue imaginar, né, até mesmo, né, pela articulação, né, entre eles, né, do 1 ao 9, uma dinâmica interna, né? Então, essa dinâmica interna, ela mostra que o Enneagrama não é estático. Ele mostra que cada tipo tem movimentos de integração, crescimento e desintegração. Estresse. Estresse já numa literatura pós-moderna, né? Que lá no século IV, esse procedimento de desintegração era exatamente o colapso, né? Era a ausência de força, né, para continuar. Né? E a gente entendeu que dentro desse movimento, né, dessa dinâmica interna, e também lá no século IV, né, existiam influências que eles acabaram chamando de asas, que são tipos vizinhos. Então, essa estrutura, né, de 9 tipos, né, do século IV, que a gente até tenta aqui, de alguma sorte, trazer, né, como se fossem tipos psíquicos, mas não eram tipos psíquicos, eram tipos comportamentais, né? O psiquismo ele vai surgir muito mais tarde, né? Então era mais ou menos, né, uma linha de ação. Então a gente, não só hoje, né, mas principalmente lá no movimento, né, de formatação, né, foi entendido que dentro desses 9 haviam centros principais, especificamente 3 centros, né? O centro instintivo, relativo ao corpo, o centro emocional, relativo ao coração, e o centro mental, relativo, vamos dizer assim, à estrutura, né, superior, né, que a gente vai chamar aqui de cabeça. Né? Então, os tipos, né, comportamentais, né, que depois com Jung passaram a ser psíquicos, né, são, no instintivo, ele está diretamente, que é relativo ao corpo, ele está diretamente relacionado aos tipos 8, 9 e 1. Né? O centro principal emocional, né, relativo ao coração, ele está diretamente relacionado aos tipos 2, 3 e 4. E o mental, né, que seria a estrutura da cabeça, né, ele está diretamente relacionado aos tipos 5, 6 e 7. Quando a gente faz uma visão mais profunda, buscando, né, uma simbologia psicológica, filosófica, né, a gente entende que o Enneagrama descreve formas do ego. Isso já no hoje, né? Essa leitura aqui já é nossa, né? Para pensar o ego, né, que é esse ser vivente, né? Se organizar para lidar com uma sensação primordial de separação. Olha que legal. Por que a sensação primordial de separação? Porque ele precisa se separar. Né? Ele não precisa ser conjuntivo. O ego ele tem a necessidade, por isso, essa grande manifestação, né, de apresentação, para que ele possa reconhecer e definitivamente se separar e abrir mão para o caminho de outro superior, né, que seria aí, dentro da nossa leitura aqui junguiana, que seria o self. Né?
Então, cada tipo seria uma espécie de máscara adaptativa. Isso é legal pra caramba a gente pensar, e a gente consegue fazer assim, super legal, né, um correlato, né, na literatura junguiana, né, das personas, né, que a gente consegue imaginar exatamente, né, quando Jung faz a leitura, né, de elencar as personas, né, que são aquelas vestimentas que você vai usar. E quando eu digo você, é a consciência egóica, né, tentando de alguma sorte aqui se manifestar no orbe, para, vamos dizer assim, colocar em prática, né, o projeto, né, que muitas das vezes, né, o ego não sabe o projeto, não sabe o projeto, não sabe o projeto. Então, por isso, o alto grau de insatisfação. Então, essa máscara adaptativa, ou fixação psíquica, já na literatura atual, né, ela se aproxima das ideias da psicologia profunda de Carl Gustav Jung, né, especialmente com referência aos arquétipos, né, os processos de individuação e a relação entre persona e sombra. O nosso paralelo manifesto, né, dessa nossa discussão que a gente apresentou aqui, né, porque a gente aqui, como a gente está no nosso ideário, né, do canal, né, a gente não vem apresentar respostas, né? A gente vem apresentar, vamos dizer assim, questionamentos, né, que servem para nós e para vocês, né, de um processo de, vamos dizer assim, primeiro de aclimatação e segundo de transformação interna, né? Então, dentro desse nosso, né, dessa nossa proposta do ensaio, né, a gente faz sempre um comparativo, né, com as divindades anteriores, né, que elas estão ali, pô, elas estão ali transitando e fazendo as suas, vamos dizer assim, as suas colocações que muitas das vezes elas são extremamente fortes, que a gente não está preparado para aquilo, mas elas assim os fazem, né? Então a gente pensou, né, e essa é a grande sacada aqui do canal, né, de fazer sempre um paralelo, especificamente, né, com essas divindades. Então o nosso paralelo de hoje está manifesto na constelação de Peixe, especificamente aqui para nós, né, na casa 11. Que costuma ter sensibilidade forte para as necessidades coletivas e buscar conexões espirituais em comunidade. A sensibilidade está diretamente relacionada com esse peixe na casa 11, né? A pessoa tende a ser super sensível às interações em grupos e comunidades. Além disso, pode ser vista como conselheira, que está sempre pronta para oferecer apoio emocional aos amigos e colegas. E aqui a gente tem uma grande, isso é legal, né? Que a gente faz a discussão também com essas divindades, né? Quando a gente entende, né, que a divindade está fazendo uma amostragem, né? Essa amostragem ela pode ou não ocorrer. Ela não é vamos dizer assim, um destino fechado, né? E aí especificamente eu, nesse caso, né, que sou aqui o exemplo dessa leitura, né, com a divindade, eu consigo imaginar, né, que eu não estou sempre pronto para oferecer apoio emocional. Não estou. Apesar de ter a constelação de Peixe na minha casa 11. Não estou. Mas eu não estou. Mas por que eu não estou? Isso é uma grande sacada, né? Que a gente consegue imaginar, né,
que o movimento, ele não é estático, ele é homoestático. Ou seja, ele tem toda uma situação interna que propicia ou não. Que no meu caso, não propicia. Não propicia. Então, né, só a nível de continuidade da afirmação, dessa divindade, né, e que eu estou chamando de divindade de forma até incorreta, né, que é um dignatário, né, que é o peixe, né. Então, desse dignatário, ele pode atrair pessoas que atuam no seu campo psíquico, ou esotérico, ou gente ligada a grupos que fazem uma representação artística, ou que fazem uma representação de, vamos dizer assim, de contextualização, que seriam as peças teatrais, né? Está dentro de um contexto cultural, né? E eles são trazidos exatamente para que aquela comunidade, né, possa, de alguma sorte, né, sorver esse tipo de conhecimento. No campo da imaginação e criatividade, né, esse movimento projeta um futuro ideal para a sociedade ou para o grupo de um modo visionário. E uma característica importante, e costuma buscar maneiras inovadoras de promover a igualdade e a compaixão em sua comunidade. No processo de fuga e ilusão, pode idealizar os objetivos em grupo ou a evitar confrontar questões práticas, buscando refúgio em ideais ou sonhos de um mundo melhor, de maneira nada prática, apenas ilusória ou surreal. Né? Que aí a minha homeostase está muito mais ligada a esse movimento. Né? No ponto de vista da espiritualidade, costuma se envolver em projetos humanitários, movimentos sociais ou grupos de apoio que visam promover a compaixão e a justiça para todos. E também, né, na minha homeostase, ele está bem distante. A jornada pessoal desse peixe na casa 11, né, ele tende a se esforçar para agir com integridade e compaixão em suas interações, reconhecendo que suas ações têm impacto duradouro no destino coletivo do grupo. Sua generosidade e compaixão pode atrair pessoas com problemas e que sempre precisam de ajuda. A ideia de autossacrifício, né, que é muito propícia ao dignatário do Peixes, né, ele deve tomar cuidado com enganos e desilusões com amigos. Pode se sacrificar em nome do bem-estar dos amigos, colegas ou comunidade porque é muito sentimental e ingênuo no que se refere às amizades. E aí a gente passa aqui, né, dentro dessa linha, a pensar, né, como é que eu vou cuidar desse movimento, né, dessa minha energia, né, dentro lá do dignatário de Peixes na casa 11. Né? A ideia de participar de atividades com foco em promover o bem-estar da comunidade, ajudar aqueles que estão em necessidade, pode ser ótimo. Isso pode incluir, por exemplo, trabalhar em abrigos, organizações de ajuda humanitária, ou grupos de apoio local, fazer terapia em grupo. Também pode ser muito benéfico. Assim como entrar para grupos de apoio que se concentrem em questões sociais ou comunitárias. Isso pode proporcionar um espaço seguro para compartilhar experiências, obter suporte emocional e encontrar soluções para desafios sociais. Essa linha específica é o que eu tenho procurado assim horizontalizar, né, no intuito exatamente de dar vazão a esse meu movimento, né, da minha mandala elétrica, o Peixes na casa 11. Né. A nossa síntese junguiana, o Enneagrama pode ser entendido como um mapa das estratégias do ego, enquanto a jornada psicológica consiste em reconhecer o próprio tipo, observar seus automatismos, integrar suas sombras, aproximar-se do self, totalidade psíquica, ou seja, não é sobre ser um tipo, mas transcender a identificação com ele. Nossa leitura ritualística gnóstica psicoastrológica de hoje é regida pelo Senhor do Tempo Pessoal Vênus, vibralizando a área da vida representada na casa 1.
da mandala elétrica pessoal. Todos os dois movimentos são próprios meus, né? Não são coletivos. Né? Magnetizado pela essência do número quântico 6, essa para toda a coletividade dessas consciências habitantes no orbe, né? Com radiação da lua cheia azul, energizando o chakra laríngeo, Vishuddha, ponto de ligação do corpo mental superior causal abstrato, o Manás. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o Plano Prático de Autoconhecimento, processo de individuação. Um viés junguiano, evidentemente, né? Que é a nossa praia maior de estudo. Né? E, extraordinariamente, por um ofertamento temporal, a conjunção Saturno-Netuno em 0 graus diários, que é um movimento que não mais se repetirá por 170 anos. A gente está fazendo esse comentário, né? A gente está mantendo essa nossa produção, né? Aqui no canal, enquanto o movimento conjuntivo, né? Saturno e Netuno, né? Ele vai ocorrer durante o distanciamento de 5 graus entre ambos, diverso. Obrigatoriamente, né? Vamos dizer assim, né? Vivo. Nem Saturno, nem Netuno não estão mais no grau 0 de Áries. Eles obrigatoriamente estão fazendo seus deslocamentos, né? Mas a gente vai manter esse ofertamento temporal exatamente pela mágica, né? Da não repetição por 170 anos. Né? E a gente está fazendo essa entrega, a gente se preparou antes e formalizamos, né, isso, né, através de 2 frentes distintas, né, a casa dessa ocorrência e a identificação com o ascendente. Ambos os casos, né, tanto a conjunção como o plano prático, né, eles estão disponíveis aqui através de pedido, né, no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião, mas não esquece de adicionar o WhatsApp. Também estamos disponibilizando em PDF, pelo valor simbólico de R$ 11,18, o método terapêutico para a psique, aquele ali, ó. O frontispício dele está ali atrás, né? Para, em contextos terapêuticos, acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que você pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online ofertados aqui na descrição desse vídeo. Lembrando ainda, né, que o arroba tempo negativo 25567 está agora também no Instagram e no Facebook. A gente não sabe por quê nem para quê, mas a gente está ali, né, tentando, vamos dizer assim, né, sorver o procedimento do tempo para dar o nosso passo. Você nos vê no próximo vídeo.